Olha essa aqui, né? Então, uma pessoa... Eu falei num vídeo que eu ia falar do relativo a puro e impuro, e a pessoa comentou assim, eu tô louco pra ouvir mesmo você falar do eu puro e do eu impuro. Né? Aí eu falei, não, para aí. Esse negócio de eu puro e impuro é hinduísmo. Não, a gente vai falar do relativo puro e impuro, né? Então, cuidado. Mas daí a pessoa, ela é super educada, ela tem uma boa qualidade, assim, ela sempre elogia, ela sempre tenta ser positiva, mas algumas vezes ela dá a impressão que ela não vê os vídeos ou que ela não processa o que está nos vídeos, né? Então ela disse, eu posso ter me expressado mal, mas você precisa urgentemente, ela falando pra mim, né, fazer um estudo sobre jogo de palavras, né? O jogo de palavras normalmente é pejorativo. A gente não faz jogo de palavras, então a gente tem que evitar, é fala não virtuosa, jogo de palavras. Então no budismo a gente tenta falar precisamente o que é útil, o que vai ser agradável, o que vai ser bem usado, o que vai levar para conduzir para a prática, o que vai conduzir para a virtude e assim por diante, né? Então a pessoa está dizendo assim, você tem que entender mais ou menos o contexto do que está sendo falado. Bom, eu estou dizendo que nesse contexto aqui é perigoso falar em eu puro e impuro, porque de fato esse conceito existe, é um conceito hindu. Então a gente está falando de budismo, que a gente está tentando separar, mas aí o problema é bem por aí mesmo. Então, o relativo puro e impuro não existem e existem, porquanto dá no mesmo. Calma, a gente não falou do relativo puro e impuro. Tu falou o eu puro e impuro. Isso daí, o eu é uma convenção inválida. Então ele é menos existente do que o relativo. O relativo, a gente pode dizer que ele é inexistente sob certo aspecto. Então o convencional inválido é como falar dos cornos de um coelho, né? O coelho não tem chifre. Esse é o nível do eu. O eu, ele tá nesse... É uma coisa errada. É dinheiro falso. Né? Então... Mas outras tradições espirituais não entendem assim. Tudo bem. É o entendimento deles. Aí ela diz assim, os hindus, muitos deles amam o Buda. É verdade. E eles tentam praticar o Dharma em suas vidas. Tem que ser grato aos hindus, porque é um povo que traz menos problemas para os Budas. Então um pouco de humildade ela pede para mim e tal. Bom, vamos destrinchar um pouco isso aqui. Eu estava falando do hinduísmo, não do povo hindu. O povo hindu é o povo budista também. O Buda era hindu, nesse sentido. Ele era do continente indiano, né? A palavra hindu, claro, tem seus problemas. Eu já falei várias vezes que ela é um nome colonialista que se deu sobre esses povos. Então, a gente já tem esse problema no termo, assim. Mas o hinduísmo é uma tradição que o Buda combateu. E sim, o hinduísmo chama as suas práticas de Dharma. Então, nossas práticas são o Buda Dharma, né? Quando a gente está dentro do contexto budista, a gente não precisa ficar falando que é o Buda Dharma, o nosso Dharma, que é um Dharma diferente do Dharma dos hindus. Aí sim, eles apropriam da imagem do Buda e da figura do Buda, porque é assim que as religiões fazem. Elas usam o poder de dominação. Então, se o budismo está fraco numa certa região, você não precisa abandonar. O Buda é Vishnu, na verdade. Né? Então, essa tensão entre as várias tradições sempre existiu. E o debate é uma coisa clássica na Índia. Então, a gente vai ver os textos budistas falando com os hindus, falando com eles, dizendo, não, essas crenças não podem estar certas. O Buda falando isso. O Buda, nos sutras, ele debate com professores hindus, jainistas, de outras tradições contemporâneas dele. E diz, não pode ser assim. Refuta eles. Então tem diferença. A diferença é uma riqueza. Aí volta para aquele vídeo, então a pessoa devia ir lá e assistir o vídeo das peças de carro. A gente pode dizer, o hinduísmo está indo muito bem do jeito que ele propõe as coisas para ele lá, mas é uma coerência interna. A peça do GM não vai funcionar no Ford, que foi o que eu falei naquele vídeo. Então, se a pessoa ficar falando de eu, aqui tem que tomar cuidado. Foi um erro da pessoa? Tudo bem, né? Mas aí a pessoa criticar porque eu apontei isso, daí vi com essa história ainda de hindu e de não sei o quê. Tudo isso eu já ando falando nesses vídeos, tudo isso está mais... Estamos cansados de ouvir aqui. Nós
temos uma prática que envolve refúgio. Um refúgio envolve compromisso com um certo conjunto de ensinamentos e a explicação para isso não é assim para ser sectário com os outros, para ser diferente, para aceitar um time de futebol assim, em detrimento do outro time de futebol. Algumas pessoas veem assim e isso cria o sectarismo, mas não. A questão aqui é ser coerente, é não sair caminhando para qualquer lado, usar qualquer palavra. E a precisão conceitual e o uso da linguagem de forma correta, e o uso da linguagem colocar os ensinamentos na ordem certa, do jeito que eles foram. É isso que permite que o Dharma não seja deturpado, não seja destruído. Então, quando os hindus vão lá e pegam a imagem do Buda e dizem que é Vishnu, isso pode ser muito bom para os hindus, porque eles apropriam a nossa imagem do Buda, mas para os budistas isso é uma degeneração do Dharma. O Dharma está perdendo força. O Dharma está virando hinduísmo. Então a gente perdeu a nossa tradição, se isso está acontecendo. Então, não tem a ideia de universalismo, que todas as tradições apresentam a mesma verdade de formas diferentes. Isso daí é só uma ideia. Não é uma coisa que o Buda subscrevia. Não é uma coisa que a tradição budista subscreve. Pode ser muito bonito, parece muito tolerante, mas envolve esse tipo de aceitação, de que, bom, quem for a tradição mais forte vai engolir a outra tradição. Mas envolve esse tipo de ideia, né? Que quem for a tradição mais forte vai engolir a tradição mais fraca e vai dizer, não, eles são muito bons esses budistas. Claro, porque eles são que nem a gente. Então eles não têm a tradição deles, não têm direito à tradição deles. Isso é uma violência sobre a cara da mais bonita tolerância. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Eu imagino que essa pessoa tem a melhor boa intenção e ela não é uma pessoa mal educada, ela não é uma pessoa... Né, ela é uma pessoa que ela parece que gosta do canal. Às vezes parece que ela não presta atenção, às vezes parece que ela não vê os vídeos. Então, tem uma diferença entre hinduísmo e budismo. Essa diferença foi sempre afirmada pelas duas formas. Também há apropriação de um lado pelo outro. Não só os hindus apropriaram o budismo, mas os budistas apropriaram o hinduísmo também. Isso é uma violência, né? Isso é uma... Bom, a religião deles está tão fraquinha, vamos lá, pegamos uns elementos assim que as pessoas populares gostam, a gente incorpora, mas a gente põe a nossa doutrina por trás. Daí as pessoas, né, elas não se sentem tão mal de estar mudando de tradição, assim. Cuidado. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kasum Banani Wamalu Jungwene Jerezi Wante Jinjazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamin Jabene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jondo Tode Rumperoni Jogizazu Datu Tenjo Chi Chime Kunye Pema Samba Osa Sona Jante Zenu Pai Garju Wanshu Juki Trupiko Kusese Shinse Sindashin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tuno Trupateno Rubuyen Neko Pomulura Sane Lundu Dileta Tu Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Peme Lunchi Drujo Chi Pende Jungwane Jembo Dempa Yori Nepadan Demba Zimbe Jebonan Kusenja Sentenjo Chi do Sun Sanje Guru Rinpoche Ngando Kunda Dewa Jumbo Jaba Che Kusatu Tuta Pasa So Adev So Jinje Labdu So Shina Sangwe Baje Jwa Dan Zambalon Jeru Pajen De Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Ken Loja Zon Reloja Zan Lisa Zon Jaba Pedro Jusho Sunangwa Damira Do Sungele Show